Oi, essa é a nossa terceira mensagem da série Conversão. E que bom que você chegou até aqui, para que essa palavra chegue agora até seu coração. Antes de começar, eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui em inscrever-se e clica no sininho também, para que toda nova mensagem seja notificada para você. Vou pedir para você também clicar no joinha, dizendo para o YouTube que essa mensagem é boa, a fim de que ela chegue a muito mais corações, pessoas que, como nós, precisam ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. O nome desta mensagem é Perder-se é Dolorido. Desejo que você faça uma linda experiência do amor e da misericórdia de Deus. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam dizendo: Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes desta parábola: Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na aos ombros. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonita é essa parábola. Lucas ele faz uma sequência de 3 parábolas conhecidas como parábolas de misericórdia. A primeira delas, a da ovelha perdida. A segunda, a da dracma perdida, da moeda. E a terceira, do filho pródigo, de um pai misericordioso. Nós vamos nos ater hoje na da ovelha nessa mensagem. E eu gostaria que você olhasse com todo carinho para essa passagem. Lucas relata essa parábola, mas também nós temos relatada ela no Evangelho de Mateus. Lá, Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, quando eles estão discutindo quem é o maior. No fundo, o que Jesus quer dizer para eles é que a gente precisa se preocupar com o menor de todos, com essa ovelha que está perdida. Aqui em Lucas, diz que Jesus contou para os fariseus e os publicanos, no momento em que eles discutiam sobre misericórdia, em que eles ouviam Jesus e estavam atentos àquilo que ele dizia, àquilo que ele estava pregando. Eles estavam incomodados que Jesus vivia com aqueles que eram pecadores, que eles consideravam pecadores públicos. Que bonito que é quando a gente começa a ver a diferença. Lá Jesus fala que ele deixou nas montanhas. Em outras traduções nós vamos encontrar até apriscos. Mas na tradução de Lucas, fala que as outras 99 ficaram no deserto. Isso significa que Jesus contava essa parábola por diversas vezes. E por que Jesus contava essa parábola por diversas vezes? É porque, na verdade, a atividade do pastoreio era comum na época de Jesus, especialmente ali naquela região onde ele pregava. Então ele não falava e ele não dava exemplos de coisas distantes que as pessoas nem conseguissem imaginar ou conseguissem entender o que ele falava, não. Ele falava de coisas do dia a dia. Jesus falava de coisas da vida, de como a gente vive. E quando ele fala da ovelha, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa ovelha. A ovelha, por si só, ela é um animal que a gente pode considerar bastante tolo, ingênuo. Ela não consegue diferenciar nem o que é uma erva boa de uma erva daninha. Ela simplesmente come. É por isso que o pastor, quando ele pastoreia, ele vai à frente. Ele vai à frente justamente para ir separando daquilo que é daninho, para poder
orientar o seu rebanho aí para outro lado para que não tenha nenhum tipo de perigo delas consumirem coisas que são nocivas à própria vida, porque a ovelha não sabe aquilo que é capaz de matá-la. Outra coisa que é importante a gente entender na ovelha é que sempre quando uma ovelha ela começa a correr debandada, todas as outras correm atrás. Isso é meio que instintivo nelas. Elas percebem que uma está correndo e todas as outras começam a correr. Porque no fundo elas não sabem direito para onde correr. E esse é o problema quando chega o lobo diante de um rebanho de ovelhas. Porque ao aparecer o lobo, cada uma corre para um lado, elas não sabem direito o que fazer e no final das contas elas acabam padecendo ali. Uma terceira coisa que é importante a gente entender é que normalmente em volta das ovelhas ficam várias moscas e elas ficam muito irritadas com essas moscas. Só que elas ficam irritadas porque elas ficam meio que desorientadas, perdidas. E toda essa desorientação faz com que ela comece a querer correr e sair dali. Então ela vai começando a ficar num estado de sofrimento. É por isso que o pastor, normalmente, ele joga meio que um óleo queimado, muitas vezes, um óleo já utilizado na cabeça dessa ovelha, que é justamente para esse cheiro as moscas não chegarem perto. Então não desorienta a ovelha. Um outro ponto legal da gente descobrir sobre uma ovelha é que elas gostam muito de brincar à noite, principalmente, de dar cabeçada umas nas outras. Elas querem que uma e a outra ceda, né? Dê aquela caidinha. O problema é que quando uma cai e ela cai de costa, a ovelha não consegue se virar. Se ela não tiver um pastor que desvire ela dali, que cuide dela ou que ela tenha algum tipo de ajuda, ela acaba morrendo ali daquele jeito. Porque ela não sabe se desvirar. Essa é a ovelha e é isso que é preciso a gente entender. Acredito que antes de falar qualquer outra coisa dessa parábola, a gente já pode tirar muitas lições só de olhar para a ovelha. Mas na passagem Jesus continua dizendo que uma ovelha se perdeu. A ovelha, ela se orienta pela voz do pastor. Conforme o pastor chama, a ovelha sabe para onde ela precisa ir. E quando ela deixa de ouvir a voz do pastor, quando ela deixa de prestar atenção na voz do pastor, ela se desorienta. E é por isso que às vezes uma ovelha se perde. A ovelha se perde porque ela deixa de ouvir a voz do pastor. E aqui eu já quero começar a fazer então uma analogia com a nossa própria vida, com a nossa caminhada. Não temos dúvida de que nós somos o rebanho de Deus. Nós somos as ovelhas. E que Jesus é o nosso bom pastor. É Ele quem cuida de cada um de nós. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz do pastor, nós nos perdemos. Quantas e quantas vezes Deus fala conosco e nós fingimos que não ouvimos? Porque nós queremos viver diferente, porque nós queremos experimentar novas coisas, porque nós queremos viver o que tem ali do outro lado, onde o pastor não está levando a gente. Entenda, se um pastor desvia o rebanho para um outro lugar, ele está desviando esse rebanho porque ele sabe que ali, aquilo que existe é nocivo à ovelha, pode matá-la. É importante a gente entender de que cada vez que a gente tenta desbravar novos caminhos, nós deixamos de ouvir a voz do pastor porque nós estamos indo longe. E chega um momento que nós não somos mais capazes de ouvir a voz do pastor. O pastor não deixa de falar. O pastor não deixa de chamar. O pastor não desiste. Tanto que quando a ovelha se perde, ele vai atrás. Deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. A questão é que muitas vezes, mesmo o pastor indo atrás, a ovelha não ouve.
Porque quanto mais ela se distancia, mais ela começa a ouvir outros barulhos. Ouve barulhos de outros animais, ouve barulhos na própria escuridão, barulhos que a atormentam. Quantas vezes nós fomos nos distanciando de Deus e os barulhos do mundo começaram a causar perturbações na nossa cabeça? Quantas e quantas vezes nós nos sentimos perturbados pelas coisas do mundo, simplesmente porque deixamos de dar atenção à voz do pastor? É preciso que nós voltemos os nossos ouvidos à voz do pastor que nos chama. Eu gosto muito de uma das músicas que cantava no ato penitencial sobre a ovelhinha que se extraviou. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção naquela música é que ela diz: foi para longe, bem longe de ti. Muitas vezes nós assumimos isso. Nós vamos para longe de Deus. Nós deixamos de ouvir a voz dele. A nossa capacidade de ouvir, a gente anula. Pensa se o pecado de Adão foi capaz de fazer com que ele experimentasse estar fora do paraíso. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu os passos de Deus pelo jardim, quanto mais a ovelha que deixa de ouvir a voz do pastor. Talvez você tenha ouvido por diversas vezes a voz de Deus falar com você e hoje você não ouve mais nada. Não é porque Deus deixou de falar com você, não. É porque você foi para longe e você está tão longe que você não consegue ouvir. E mesmo quando Ele grita perto, te procurando, você faz questão de não dar atenção, porque você ainda acha que Ele vai te levar para lá e que é Ele quem vai direcionar e que você gostaria de viver uma liberdade que só tem te aprisionado em tantos vícios, em tantos pecados. Muitas vezes a gente vai tão longe que a gente não se perde só do nosso rebanho, a gente não se perde só do pastor que é Deus, a gente acaba se perdendo de toda a nossa família, a gente acaba se perdendo de todas as situações, todas as pessoas que nos amam, a gente acaba se perdendo de si mesmo. Perder-se é algo dolorido. E muitas vezes, ao se perder, nós ainda culpamos o pastor. Porque muitas vezes o que acontece? A ovelha não sabe por onde andar. Se ela se rosca num espinheiro, ela não sabe sair. Ela não tem força para puxar e para sair do espinheiro, porque ele vai começar a machucar ela. Ela fica ali, morrendo aos poucos. Ela não sabe o que fazer. E nós, muitas e muitas vezes temos vivenciado isso e temos coragem de falar que o pastor que deixou a gente, que o pastor se esqueceu da gente, que o pastor não nos tem procurado. É mentira. Nós estamos no espinheiro porque nós não temos ouvido a voz de Deus, porque a gente não quer seguir o caminho que Ele tem nos apontado, porque a gente não quer fazer da maneira como Ele tem nos mostrado. E Ele não está fazendo isso para cercear a nossa liberdade, não. Porque se tem uma coisa que Deus nunca vai tirar de nós, é a nossa liberdade. O que acontece é que muitas vezes dentro da nossa liberdade nós temos escolhido ficar longe de Deus, mas culpá-lo. Porque a minha vida não está boa, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus não me ama, porque se me amasse, somos nós que temos ido para longe. Deus continua a nos buscar, Deus continua a passear pelo jardim do Éden. Se você não ouviu a nossa primeira mensagem da série Conversão, Deus tem um propósito para a sua vida, eu te convido a assistir, para que você também possa estar atento aos passos de Deus, no mínimo isso. Melhor seria se a gente não tivesse experimentado do fruto da árvore. Melhor seria se a gente não quisesse ter desbravado por si mesmo um mundo estranho.
Entenda que aquilo que é o mandamento de Deus para a nossa vida não é uma forma de Deus controlar a gente, não. Se alguém te falou isso, eu gostaria de te dizer que essa pessoa mentiu, e mentiu da pior forma possível. Se comportou como a serpente se comportou diante de Eva, te prometendo uma falsa liberdade. Se Deus tem dado para nós mandamentos, se Deus tem dado para nós uma forma de viver, é porque Ele sabe do que a gente precisa. E Ele sabe que se fizer diferente vai dar errado. A gente vai sofrer demais, a gente não vai viver a nossa vocação de amar e a gente não vai viver o nosso propósito de ser feliz. Existe uma sabedoria muito grande em tudo aquilo que temos aprendido da igreja. E não é porque a igreja quer nos proibir de qualquer coisa, não. É porque ela tem 2000 anos, mais de 2000 anos de experiência, e ela sabe o que dá certo e o que dá errado. E através do magistério ela foi nos contando, até porque nem sempre foi assim. Ela foi aprendendo com o tempo e hoje, como uma mãe, ela nos ensina. Que mãe quer ver o filho sofrer? Que pastor quer ver sua ovelha machucada, perdida? Nós precisamos entender de que todo o cuidado do pastor é amor, de que toda a ordem do pastor é cuidado de amor, é ato de carinho para cada um de nós, é ternura de Deus. Eu me lembro quando criança, eu tinha uns 7 anos, e eu fui à missa sem meus pais. Eu fui com um primo da minha idade. E daí eu me vi sozinho. Me vi perdido dentro da igreja, pequeno ainda, e eu comecei a chorar, chorar. E o padre, muito atento, carinhoso, ele passava pelo corredor do centro e ele percebeu meu estado. E daí ele perguntou, e eu falei, porque eu não estou vendo ninguém da minha família a não ser o meu primo. E daí eu lembro que ele me tomou pela mão, ele me levou até no presbitério. E ele perguntou se tinha alguém da minha família. E daí minha madrinha e meu padrinho estavam na missa lá no fundo. Eles levantaram, foram até lá na frente, me pegaram, me levaram lá perto. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu não contei isso para os meus pais. Mas não era porque eu fiquei com vergonha ou porque eu fiquei com medo, não. É porque a alegria de ser encontrado foi tão grande que ela foi capaz de curar toda a dor de eu ter me perdido. Perder-se é dolorido, mas a alegria de ser encontrado por Deus é capaz de curar qualquer coisa na nossa vida, qualquer ferida na nossa vida. Porque ser encontrado por Deus significa que o amor dele é derramado sobre nós. A minha felicidade foi tamanha que aquele problema que eu tinha tido, eu já nem lembrava mais. A minha maior alegria era ter sido encontrado. Mas para isso, eu precisei chorar. Para a ovelha poder ser encontrada pelo pastor, ela tem 2 opções. Assim que ele se aproxima procurando e ele vai gritando, é preciso que ela venha na direção dele. Mas na maior parte das vezes, por ser tola, ela já está em apuros, ela já está em perigo e ela não consegue sair. A única forma dela ser encontrada pelo pastor é se ela gritar com todas as suas forças, para que o pastor então a ouça e busque ela onde ela está, porque daí o pastor vai entender que ela quer ser encontrada. A única forma de Deus nos encontrar, se você já enfiou a sua vida em tantas ciladas até hoje, se você já colocou a sua vida em tantas coisas que te prendem, em tantas situações que hoje você não consegue sair, em tantos vícios, em tantas dores, grita a Deus, grita pela presença de Deus, grita pelo pastor para que ele venha ao seu encontro. E a gente grita a Deus na oração. Faça uma oração sincera. Oração sincera, lá na sua origem, significa sim, sem, cera. Isso é sem enrolação.
sem ficar escondendo nada, sem ficar querendo deixá-la bonita, brilhosa como a cera. Não! Grita aquilo que você está sentindo hoje. Se ajoelhe diante de Deus agora, onde você está, e grita a presença de Deus na sua vida, para que esse amor possa curar todas as feridas que foram causadas por você ter ido para lugares longe, por você ter esquecido de ouvir a voz do pastor, pelos lugares onde você se colocou e que você não precisaria, pelas feridas que foram causadas. Grita, porque quando o pastor te encontrar, a alegria de ser encontrado vai curar toda a ferida de ter se perdido. Não deixa passar essa oportunidade na sua vida. Tenho certeza, não foi à toa que você chegou até essa mensagem. Deus quer falar com você. Sim, é para você que agora olha de maneira atenta e fica se perguntando se é você mesmo. Deus quer falar com você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Que bonito nós olharmos para isso e pensar que essa ovelha perdida somos cada um de nós. Se a ovelha não grita, o trabalho do pastor se torna mais dificultado. Ele tem que procurar bem mais, com certeza, mas ele não desiste de procurar. O pastor, ele não desiste da sua ovelha. Aqui no Evangelho de Lucas diz que deixou as outras 99 no deserto. Antes de olhar para as 99, eu gostaria de te convidar a fazer o exercício de se colocar no lugar do pastor. Imagina esse pastor, ele quer aquela ovelha de volta. Quando ele é capaz de abandonar as 99 para ir atrás daquela ovelha, significa que aquela ovelha é prioridade para esse pastor. Que ela se tornou a sua prioridade, que encontrá-la é a sua grande prioridade. É preciso a gente valorizar aquilo que o pastor tem feito por ela. Eu quero te dizer sem medo de errar. Você, eu, temos sido prioridade de Deus. Ouvir essa mensagem já significa que nós somos prioridade de Deus. Pensa no carinho e na diligência de um pastor que procura. Ele cuidou. Um pastor, ele dá nome. Se a gente que não é pastor olhar 100 ovelhas num pasto, a gente vai achar que elas são todas iguais. Mas quando o pastor olha para 100 ovelhas, ele sabe qual é cada um. Assim como em diversas coisas na vida. Eu sou professor. Se eu chego numa escola diferente e olho lá 100, 200 alunos, eles são 200 alunos apenas. Mas quando eles são meus alunos, eu sei quem são cada um. Normalmente a gente sabe nome, sabe a história, conhece os gostos, conhece daquilo que eles não gostam. Com o tempo de convivência, a gente passa a entender as dificuldades, aquilo a qual eles se esforçam, aqueles que não se esforçam. A gente começa a entender razões. A gente começa a compreender mais profundo. Se nós, que temos um coração tão mesquinho, que às vezes temos um coração até mau, conseguimos compreender quem é cada um, conseguimos dar amor para cada um, a cada qual da forma como deseja ou como necessita. Quanto mais Deus não é capaz de fazer por cada um de nós. Não é um amor de filho entre milhões de filhos de Deus, não. Deus ama a cada um de nós, de maneira particular, individual. Quando o pastor, então, ele encontra essa ovelha, ele coloca aos ombros
Eu gosto muito daquele quadro em que é uma imagem de Jesus trazendo a ovelha aos ombros. Se você tiver, olhe para ele. Se não, procure aí mesmo na internet. Essa ovelha aos ombros somos cada um de nós, que muitas vezes nos perdemos. É interessante que pelo fato da gente seguir caminhos tortuosos e muitas vezes nos colocarmos até em caminhos escuros, tenebrosos, a gente acaba se esquecendo das razões pela qual chegamos lá. E muitas vezes a razão pela qual chegamos lá é porque cedemos a uma curiosidade desmedida. Ah, vamos ver como é tal coisa. Vamos ver o que é experimentar isso. Ah, não vai dar nada. É só uma vez. É só para saber como é. E daí nós nos percebemos na pior das situações. Pensa que para esse pastor não tem nada mais gostoso do que ele colocar essa ovelha no seu ombro e sentir o cheiro dela de novo. Cuidar dela, de cada ferida que foi sendo realizada. Mas para a ovelha, na verdade, só o fato dela ter sido encontrada já é a maior das curas. É aí que reside a felicidade dela, porque ela já sabe que ela está em boas mãos. Você sabia que se você chamar por uma ovelha, ela não vem até a sua direção? Mas que se o pastor dela chamar, ela vem? Toda ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. O que você tem reconhecido? Qual voz você tem reconhecido? Talvez você esteja há tanto tempo longe do Senhor que já não ouve mais a sua voz. Eu sei que talvez alguns de nós agora estejam olhando e falando, não, Tiago, mas eu vou, todos os dias à missa, eu sou uma pessoa que reza, eu não sou ovelha perdida. Eu fico pensando nessas 99 ovelhas que foram deixadas no deserto. 99 justos. De verdade, se talvez você encaixa nesses justos, acho que é hora da gente recomeçar a nossa caminhada. Tem uma palavra que Deus me inspirou há muito tempo e que ela arde no meu coração. Que ela diz, quando te perceberes à frente dos teus irmãos na caminhada, recomeça, porque você já está fora do caminho. O que isso quer dizer? Que quando eu sinto que eu sou melhor que o meu irmão, quando eu sinto que eu estou num caminho melhor que o outro, nem no caminho eu estou. Porque quando eu me sinto o justo, para falar que eu não sou ovelha perdida que foi embora, não me resta mais nada. Aliás, eu gostaria de dizer justamente isso. Quando eu for o justo, eu vou ficar provavelmente num deserto e sem pastor. Nós somos a ovelha perdida. A todo tempo, nós precisamos aprender a voltar. Nós, a todo tempo, temos pecado, por mais que lutemos. Mas, mais uma vez, se você se sente o justo da história, ou você olha de volta para o seu interior, ou eu gostaria muito de te conhecer. Porque, pelo menos assim, eu vou falar que eu conheci um santo na terra, Que já era santo aqui. Porque a todo instante nós precisamos voltar. Pensa que muitas vezes nós somos tão orgulhosos, que nós gostaríamos muito que Deus nos encontrasse. Mas a gente tem medo do que os outros vão falar.
Ou às vezes a gente se sente tanto a ovelha justa, a gente se sente tanto entre as 99 que estão no deserto, que a gente ainda tem coragem de falar daquela que se perdeu. A gente ainda destila o nosso veneno recriminando o outro, as experiências do outro. Se você está se considerando entre as 99, eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes a ovelha perdida não tem voltado, ela não tem querido mais estar entre as outras 99 por conta daqueles que se acham entre as 99 e têm uma língua feroz. Porque ele se sente acusado. Porque muitos de nós que estamos ali todos os dias, achamos que estamos entre as 99. E é por isso que muitas vezes entre espinheiros sangrando, continua morrendo, mas não responde à voz do pastor. Agora, meu irmão, minha irmã, se você é aquele que está se sentindo entre espinheiro e tem medo do que as 99 vai falar, eu vou te dizer uma coisa: nunca foi mais importante nessa parábola a ovelha. O mais importante nessa parábola sempre foi o pastor. As ovelhas não fazem nada, elas continuam lá, as 99 no deserto. Toda a ação está no pastor. É o pastor que busca a ovelha perdida, é o pastor que a coloca aos ombros, é o pastor que traz ela de volta, é o pastor que convida para que aqueles que são seus amigos se alegrem. Volta, não tenha medo de gritar e vir no ombro do pastor, porque Deus tem te buscado. Nunca foram as ovelhas, sempre foi o pastor. Nunca foram as pessoas, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. A busca por você nunca foi por conta do que as pessoas sentiam, do que as pessoas queriam, mas sempre foi porque Deus quis você, Deus quer você e vai continuar querendo você. E agora é hora de cada um de nós que ouve esse vídeo, ou que fala durante esse vídeo, a pensar quem nós temos sido. Onde nós estamos? O pastor, ele é capaz de mover qualquer coisa para encontrar a ovelha perdida. Uma vez estando na praia, eu percebi que todo mundo começou a bater a mão, bater palmas. E eu fiquei curioso para saber o que era aquilo, muito pequeno. E daí eu entendi que quando um pai perdia uma criança, ele avisava as pessoas próximas e elas começavam a bater palma. E todo mundo começava a bater palma, mas para elas baterem palma, elas olhavam em volta e percebiam que não tinha nenhuma criança diferente ali. Então elas começavam a bater palma. Quando alguém encontrasse uma criança diferente, aquele povo não batia palma. Eles colocavam a criança aos ombros e começavam todos a mostrar. E daí cada um que ia percebendo ia parando de bater palma até chegar no pai. É isso que vai acontecer. O pastor hoje está nos procurando. Se for preciso todo mundo começar a bater palmas, nós vamos bater. Talvez muitas vezes você viu isso, mas eu quero te dizer que onde você estiver, o pastor vai te encontrar. Então grita para que ele te ouça, grita para que ele chegue até você, grita dizendo que você quer voltar para casa. E não é para a casa das 99 ovelhas, é para a casa do pastor. Que você tenha essa coragem hoje de chamar ao pastor. Que você tenha coragem hoje de clamar por Deus na sua vida. Deus tem te buscado. Deus tem me buscado. E nós somos convidados a responder. Quando Ele nos encontra e leva de volta para casa, que bonita é essa frase do pastor: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ele chamou os amigos e vizinhos, ele comemora. Deus quer comemorar a sua volta. Deus quer comemorar a sua conversão. Nós somos chamados durante
todo esse tempo de reflexão. E esse vídeo ele está chegando agora num tempo de quaresma. Talvez você esteja assistindo ele num outro momento. Nesse momento Deus nos chama à conversão. Que nós tenhamos coragem de olhar para nós mesmos. Porque talvez tenhamos realmente ido para longe bem longe de Ti. Mas que nós terminemos essa canção olhando para Jesus. Mas agora eu voltei, por isso estou aqui. Perdão, Senhor. Que você reconheça de que Deus nunca te buscou a não ser por amor. Que você reconheça que toda a busca de Deus por você, ela tem sido por amor. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais facilmente ouviremos Sua voz. Quanto mais longe estivermos, menos ouviremos Sua voz. E os perigos nos sondarão muito mais. Por fim, voltemos ao começo quando falávamos da ovelha. Um animal por vezes ingênuo. Muitas e muitas vezes o mundo tem nos enganado. Estejamos atentos. Estejamos vigilantes para que não sejamos mais enganados. Muitas e muitas vezes as moscas têm nos perturbado. Não permita que continuem te perturbando. Agora é hora de você receber esse óleo e que através dessa mensagem ele seja derramado sobre sua cabeça, para que as moscas se afastem e para que você possa dar a atenção de maneira orientada à voz do pastor. E eu desejo, enfim, que você possa encontrar alegria novamente em viver com as ovelhas, entre as ovelhas. Que você consiga viver de maneira completa aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E aí, nós estamos perto do Senhor a ponto de ouvir o seu sussurro, os seus passos, a sua voz? Ou nós estamos tão longe que não temos mais ouvido nada de Deus? É tempo de voltar. Desejo que essa palavra te traga uma santa inquietação e que nos leve de volta ao nosso pastor, a Jesus, que muito tem nos buscado a todo instante por amor. Se você gostou dessa mensagem, eu vou te pedir que clique no joinha, se você ainda não clicou, para que ela possa chegar a muitos mais lugares. E se você lembrou de alguém e gostaria que alguém ouvisse, manda para ela, para que ela também possa ouvir a voz do pastor que chama. Nós nos encontramos na nossa próxima mensagem, mas que até lá você possa pensar se talvez não sejamos nós a ovelha perdida que precisamos gritar pelo pastor. Grite, ore, Deus ouvirá a sua oração. E eu te garanto, a alegria de ser encontrado cura qualquer dor de ter se perdido. Até a próxima.